12 pontos de atenção para você que já é MEI ou pretende abrir um MEI agora esse ano. Mas antes, deixe eu me apresentar. Meu nome é Marcelo, sou consultor financeiro e meu objetivo aqui no canal é trazer dicas úteis para a sua gestão financeira do seu negócio. Então vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto já é exatamente na abertura do seu MEI. A abertura é totalmente gratuita, você não paga nada por isso. Então, se alguém chegar com cobranças de boleto, ou alguma taxa, ou se receber algum e-mail, desconsidere, porque é totalmente gratuito. Você não precisa e não deve pagar nada dessas taxas na abertura do seu negócio. O segundo ponto de atenção logo após você fazer sua inscrição como MEI, você já deve emitir o seu CCMEI, que é o Certificado de Condição de Microempreendedor Individual. Ele é importante que já comprova que você está inscrito como MEI. E também ele é muito utilizado quando você vai buscar empréstimos e financiamentos. Então, logo após você se cadastrar como MEI, você já salva esse arquivo e já mantém sempre com você. E caso você não tenha, já fez essa inscrição e não tenha atualmente, eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar um novo já atualizado. E também através do aplicativo do MEI, você também consegue ter uma versão mais simplificada do CC MEI. O terceiro ponto de observação que eu tenho para fazer para você que é MEI é em relação ao seu DAS. Você deve emiti-lo através do portal do MEI. Ele não é enviado por e-mail, não é enviado por WhatsApp, não é enviado de forma nenhuma. Você que é obrigado a emiti-lo. Então, cuidado novamente com a questão de golpes em relação a isso. Então, se você mantendo esse pagamento em dia, você ainda vai ter a possibilidade de ter os benefícios previdenciários. Ele vence sempre no dia 20 do mês seguinte. Por exemplo, o de julho vence em 20 de agosto. Aí, se dia 20 de agosto for um dia que não tem expediente bancário, ele pode ser pago no dia seguinte, no próximo dia útil seguinte. E caso você não saiba como emitir seu DAS, eu vou deixar aqui embaixo também o link. É só você entrar, botar seu CNPJ e emitir seu DAS e pagar normalmente. Existe também a possibilidade de você botar o seu DAS em débito automático. Eu acredito que é uma facilidade muito interessante. Mas como eu ainda vou falar de um outro ponto de observação ali embaixo, depois eu comento novamente sobre ele. O quarto ponto de atenção é em relação ao relatório mensal das receitas brutas. Aí você fala, mas o que é isso, Marcelo? Que a maioria dos microempreendedores individuais desconhece essa obrigação, porque ela acaba não sendo muito cobrada, mas ela está na lei, que todo microempreendedor tem que preencher o relatório mensal de receitas brutas do mês anterior, até também o dia 20. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link onde você pode emitir esse relatório e nele, o que vai constar nele? Você vai informar o faturamento do mês anterior. Você informa o faturamento e anexa também suas notas de compra e de venda. E eu também sugiro anexar as outras partes que envolvem o financeiro do seu MEI, porque aí você vai organizando e demonstrando uma transparência em relação ao controle do seu MEI. O relatório mensal de receita bruta, ele também vai auxiliar muito no preenchimento desse quinto ponto de atenção que eu tenho para falar com você, que é exatamente sobre a declaração anual de faturamento. A declaração anual de faturamento, você vai sempre declarar no ano seguinte. Por exemplo, você abriu o seu MEI esse ano que vem você tem que declarar. Você tem o prazo até dia 31 de maio para fazer essa declaração, ou seja, de janeiro até maio. É um longo período, você tem esse prazo para fazer essa declaração. E se você perder esse prazo, você já vai pagar multa. Então é importante você ficar atento a essa questão. E o que você vai preencher nessa declaração? Exatamente o seu faturamento. Ou seja, você vai pegar o seu relatório que você preencheu mensalmente, vai ver quanto que você faturou no ano e vai informar nessa declaração. Então você só tem que ficar atento a esse prazo, que vai até dia 31 de maio. O sexto ponto é em relação à emissão de notas fiscais. Muito microempreendedor tem essa dúvida, se precisa ou não emitir notas fiscais.
Se você só vende para pessoa física, você está desobrigado de emitir notas fiscais. Mas se você vende para pessoa jurídica, é importante você emitir. Aí isso em cada estado é feito de uma forma, a não ser a nota fiscal de serviço, que já é no Portal Nacional. Aí essa você só entrar no Portal Nacional, através da senha Gov.br e emitir. O sétimo ponto de atenção que você tem quando você abre o seu MEI é em relação, você tem alguns limites a ser cumprido. Se você abrir o seu MEI em janeiro, você durante o ano todo você vai poder faturar R$81 mil. Mas se você abrir em outro mês do ano, por exemplo, vamos supor que você abriu o seu MEI lá em julho, aí você vai ter que só faturar proporcionalmente até o final do ano. Ou seja, você vai pegar R$81 mil, vai dividir por 12, vai achar o faturamento mensal, que daí é R$6.750. R$6.750 você vai multiplicar pelos meses que a empresa já está aberta naquele ano. Vamos, nesse nosso exemplo, a gente abriu a empresa em julho, então ela ficou 6 meses aberta no ano. Então você vai multiplicar por 6 e vai achar o valor do seu faturamento naquele ano de abertura. Já nos anos seguintes, você já vai poder faturar os R$81 mil de faturamento, mas você vai ter que ter cuidado agora com o terceiro ponto, que é exatamente o limite de compra. Você só pode comprar 80% do seu faturamento, não pode passar disso. Tem muito MEI que está desconhecendo essa questão e está ultrapassando. É um dos pontos que a própria Receita Federal já começa a fazer o cruzamento. E já pode pegar que você está comprando muito, então provavelmente está vendendo muito mais do que o limite de faturamento. Então é um ponto que você tem que ter atenção. E o último limite que você tem que ter cuidado é que você só pode ter um funcionário. Hoje, atualmente, a legislação só permite você ter esse um único funcionário registrado. Aí, se você quiser ter mais funcionários, você vai ter que desenquadrar do MEI e se tornar uma ME. Aí já tem outras obrigações e tudo mais. O oitavo ponto de atenção que eu quero conversar com você é em relação à conta bancária. Se você realmente precisa ou não ter uma conta de pessoa jurídica. Eu sugiro que você tenha uma conta de pessoa jurídica, embora não esteja previsto na legislação que você precisa fazer essa separação, mas já é importante você já começar a separar desde o início as suas despesas pessoais das suas despesas da empresa, que assim você vai ter um maior controle e saber se realmente o negócio está dando lucro ou não. Que eu já conversei com vários microempreendedores individuais que falam, Marcelo, o negócio está dando... Acho que o negócio está dando certo sim, que eu estou conseguindo pagar minhas contas e as contas da empresa. Ou seja, ele ainda não fez essa separação. Isso pode prejudicar lá na frente, na hora que você ultrapassar o limite de R$81 mil. Um outro ponto de atenção é em relação à maquininha de cartão de crédito. Muitos microempreendedores individuais, quando começam, colocam a maquininha no seu CPF. Isso pode trazer algumas implicações legais, né? É melhor você pegar e transferir para o CNPJ da sua empresa, porque assim você separa o seu CPF do CNPJ da sua empresa. Um outro ponto de atenção é em relação se você precisa ou não de contador. A legislação do MEI fala que você está desobrigado da escrituração contábil, então isso torna você desobrigado de ter um contador. Mas existem algumas vantagens em você ter um contador. Uma delas é se o seu faturamento, após você fazer a apuração, o lucro que der, vai poder transferir para você sem incidência nenhuma de impostos. Já se você não tem um contador, esse lucro pode sofrer, sim, impostos. Então, eu sugiro você ter sempre um acompanhamento de um contador para poder realizar esse levantamento corretamente. Até mesmo porque logo depois, R$81 mil hoje, está muito mais fácil de você ultrapassar. E você ultrapassando, você já vai excedendo esse limite, você realmente já vai ter que ter um contador te auxiliando, que você vai ser obrigado a fazer escrituração contábil, a forma de imposto muda, as obrigações mudam, então você já vai ter que ter um contador. Então talvez você já tendo um contador desde o início, possa te ajudar lá na frente. Em relação ao alvará de funcionamento. Como as atividades do MEI são de baixo risco, na hora que você já emite seu MEI, você já tem um alvará provisório. Mas isso depende muito de cada prefeitura, porque cada prefeitura tem seu próprio regimento. Então você tem que consultar na sua prefeitura
se você precisa emitir algum alvará no município ou não. Alguns municípios só aceitam já o próprio alvará que já sai na hora do momento do cadastro. Mas outras têm umas legislações que pedem para você fazer um alvará simplificado ou alguma coisa do tipo no município. Então, nesse caso, eu sugiro você realmente a verificar no seu município. E o último ponto que eu quero levantar aqui com vocês é em relação à organização financeira. É importante você já começar o seu MEI já tendo uma organização financeira, fazendo essa questão da separação da conta pessoa física, pessoa jurídica, a questão da separação da maquininha, você botar no CNPJ do seu MEI, tirar do seu CPF, conseguir fazer essa desvinculação, não ficar pagando as suas contas pessoais na conta da pessoa jurídica, começar a fazer um registro para acompanhar suas despesas e ver se realmente a sua margem de lucro está legal, se o valor, a precificação dos seus produtos está legal, porque quando chega lá na frente, quando você está estourando o limite, você vai ver que a carga tributária é maior, os seus gastos vão ser maior, as suas obrigações vão ser maior. E eu vejo muito microempreendedor individual que quando chega nesse momento da transição do MEI para ME, que é microempresa, eles falam, mas fica inviável pagar isso tudo de imposto. Por quê? Aí você já não paga um valor fixo, você não vai ter um DAS fixo. Você vai pagar proporcionalmente ao faturamento da sua empresa. Ou seja, se não faturou nada, você não paga nada. Mas se faturou 10, 20 mil, você já vai pagar. Depende da sua atividade, né? Por exemplo, a alíquota mais baixa está em torno de 3,5%. Então você já vai começar a pagar 3,5%. Já vai gerar uma diferença muito grande no seu caixa. Então é importante você já começar a ter organização financeira desde o início. Porque se você quer que o seu negócio cresça, você realmente vai precisar dessa organização financeira no início. E fica muito mais fácil, né? Você começar a arrumar a casa quando não tem nada, do que você já arrumar uma casa que já está cheia de coisas. Então, eu sugiro você já começar desde o início, tendo uma organização financeira. Aí, como você pode buscar isso? Você pode buscar consultoria, cursos, ou até mesmo já começar a pensar em terceirizar o seu financeiro. Aqui embaixo eu vou deixar o link para você se cadastrar, que eu vou entrar em contato com você, a gente vai criar um plano de ação para você melhorar seu financeiro. Eu vou te dar 3 dicas para você já começar a melhorar o seu financeiro e conseguir assim, já desde o início, já estar organizado financeiramente para quando você for crescendo, você não ter um impacto muito grande nas suas finanças. Então é só você entrar aqui embaixo no link e se inscrever, que aí eu entro em contato com você, a gente conversa em torno de 10, 20 minutinhos e eu te explico o que você pode já fazer para começar a melhorar o seu financeiro. Então esses foram os 12 pontos que eu tinha para conversar com você hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, que me apoia muito a produzir novos vídeos. E se você quiser saber um pouco mais sobre a questão do relatório de faturamento mensal, eu vou deixar aqui o próximo vídeo para você poder assistir. Yeah.